Integrais de funções com radicais. Calcular a integral de x raiz quadrada de 7 menos 6x ao quadrado dx. A solução. Temos que a integral de x raiz quadrada de 7 menos 6x ao quadrado dx. Então, passando esse x que está multiplicando o radical para frente, ficando junto dx, vai ficar raiz quadrada de 7 menos 6x ao quadrado vezes x dx. Fazendo a substituição de variável, né, que para calcular essa integral eu preciso eliminar o radical aqui. Para eliminar a radical, vou fazer a substituição de variável. Vou chamar de u todo radicando 7 menos 6x ao quadrado. E derivando, né, esse u, que é du, vai ficar menos 12x dx. A derivada da constante é zero. 2 vezes 6, 12, menos 12x dx. E vou substituir na integral. Então, continuando aqui, ó, vai ficar menos 1 dozeavos. Por que menos 1 dozeavos? Veja que aqui, ó, na derivada, menos 12x dx. Eu não tenho esse menos 12 aqui, multiplicando. Tá? Então, eu tenho que dividir por menos 12. Vai ficar menos 1 dozeavos. Raiz quadrada de 7 menos 6x ao quadrado. Agora, eu coloco toda a derivada aqui. Menos 12x dx. De tal modo que se eu simplificar esse menos 12 com esse aqui, eu volto aqui na original. Tá? Eu reescrevi isso aqui para mostrar que se simplificar, volta lá. Agora eu posso fazer a substituição de variável. Então vai ficar menos 1 dozeavos, integral, raiz quadrada. Então, 7 menos 6x ao quadrado é u. E menos 12x dx é du. Agora sim eu posso eliminar aqui o radical, transformando ele em uma forma de potência de u. Né? Então, o radical aqui é de índice 2, então ele passa a ser 1 meio. Né? O 2 aqui é o índice do radical. Então, u elevado a meio du. Tá? Então, vai ficar menos 1 dozeavos integral de u elevado a 1 meio du. Continuando, a integral de u elevado a meio, eu vou somar 1 ao expoente de u. 1 meio mais 1 é igual a 3 meios. Então, vai ficar menos 1 dozeavos, u elevado a 3 meios. A regra da integral, eu somo 1 no expoente e divido pelo novo expoente. Então, u elevado a 3 meios sobre 3 meios, que é igual menos, né, aqui, 3 meios está dividindo, vai ficar multiplicando pelo inverso. Né? Vai ficar 2 terços, menos 1 dozeavo vezes 2 terços, que é igual a menos 2,36 avos. O denominador aqui da potência de u é 2, passa a ser o índice do radical, raiz quadrada. O numerador aqui é a potência de u ao cubo. Então, menos 2,36 avos, raiz quadrada de u ao cubo. Agora, voltando para a variável x novamente. Né? O que é u? É 7 menos 6x ao quadrado. Então, simplificando 2 por 36, vai ficar menos 1 18avos, raiz quadrada de 7 menos 6x ao quadrado ao cubo, mais c. Mais c porque é uma integral indefinida. Né? É uma integral indefinida. Então, aqui está o resultado da integral.
Exemplo 2. Então, calcular a integral, né, os limites de 2 até 10, 3 sobre raiz quadrada de 5x menos 1 dx. Então, a solução, nós vamos fazer a substituição de variável, exatamente para eliminar o radical aqui, né? Como fizemos lá no exemplo 1. Tem que eliminar esse radical. Fazendo isso, então, substituição de variável. Vou chamar isso de u. O radicando aqui de u. Então, u é igual a 5x menos 1. E du é a derivada, né, de 5x menos 1, que é 5 dx. A derivada de 1 é 0. Então, a derivada de 5x é 5 dx. dx, porque a derivada foi em relação a x. E substituindo a integral. Substituindo a integral, né, então vai ficar 3 quintos. Peguei esse 3 aqui, passei para fora da integral. O 5 que não existe aqui, ó, multiplicando o dx, mas tem na derivada de u, e passa dividindo aqui o 3. Então, ficou 3 quintos, integral de 2 até 10, 1 sobre 5x menos 1 vezes 5 dx. Olha, se simplificar esse 5 com isso, obtém só o 3 que está aqui. Tá? Voltou lá na original. É uma maneira que temos para verificar isso. É escrever a integral novamente, verifica se simplificar, volta lá. Se simplificou, que não voltou, tem algo errado, né? Então, vai ficar 3 quintos, integral de 2 até 10, 1 sobre raiz quadrada de u, porque u é 5x menos 1, e 5 dx é o du. Então, 1 sobre raiz quadrada de u, du. Então, vai ficar 3 quintos, 2 até 10. Então, tirando aqui o coisa do radical, é u elevado a meio, né? Passando para o numerador, vai ficar u elevado a menos meio, negativo. Está negativo porque ele está no denominador, então, ficando no numerador, vai ficar negativo. U elevado a menos meio, deu. Resolvendo agora essa integral, né? Continua os 3 quintos fora da integral. Integral de u elevado a menos meio. Vai ficar menos meio mais 1, que é igual a meio, né? Então, vai ficar u elevado a meio, né, dividido pelo novo, né, dividido pelo novo expoente. U elevado a meio sobre meio. Então, agora fazemos, aqui está dividindo por 1 meio, multiplicamos pelo inverso. Vai ficar 2 sobre 1, né? Então, 3 quintos vezes 2. Vai ficar 6 quintos. U elevado a meio. Então, vai ficar aqui 6 quintos. O expoente de u aqui, o denominador do expoente de u, é o índice da raiz quadrada. Está aqui, raiz quadrada. De u, o numerador aqui indica a potência de u. Então, é 1. Então, raiz quadrada de u. Vai ficar 6 quintos, raiz quadrada. O u vale 5x menos 1. Então, raiz quadrada de 5x menos 1. No intervalo de 2 até 10, que é os limites da integral. Essa é a integral definida. Então, 6 quintos, raiz quadrada de 5x menos 1, de 2 até 10, né? Substituindo primeiro o limite superior, depois o limite inferior. Vai ficar 6 quintos, abre colchete, raiz quadrada de 5 vezes 10 menos 1, menos raiz quadrada de 5 vezes 2 menos 1. Vai ficar 6 quintos, raiz quadrada de 49 menos raiz quadrada de 9, que é igual a 6 quintos
7 menos 3, que é 6 quintos vezes 4, que é igual a 24 quintos. O resultado da integral definida. Terceiro exemplo. Calcular a integral de 1 até 4, abre parênteses, 1 mais raiz de x ao cubo sobre raiz de x dx. A solução. Ora, temos que substituir o radical aqui no numerador, né, onde está maior. Né? Vou chamar de u, né? 1 mais raiz de x. Então, u é igual a 1 mais raiz de x. Né? Então, eu vou ter u é igual a 1 mais x elevado a meio, porque raiz quadrada de x é x elevado a meio. Tá? Agora eu vou derivar essa última parte aqui, ó, onde eu tirei o radical, exatamente para efetuar a derivada. Então, du é igual, né? A derivada de 1 é 0. A derivada de x elevado a meio é 1 meio x de 1 meio menos 1. Então, x elevado a menos meio, dx. Então, voltando para a radical novamente, né? Então, du é igual a 1 meio, 1 sobre x elevado a meio, porque está negativo, para baixo fica positivo, dx. Então, du é igual a 1 sobre 2, aqui x elevado a meio é raiz quadrada de x. 1 sobre 2 raiz de x dx. Agora, vamos substituir na integral. Copiando aqui a integral original lá do começo, copiei, agora eu vou substituir os dados, esse 2 aqui, né, obtido, é porque tem o 2 na derivada aqui, esse 2. Está dividindo? Então fica multiplicando, tá? 1 mais raiz de x ao cubo sobre 2 raiz de x, aquele aqui. De tal modo, se eu simplificar esse 2 aqui, que está dividindo, com esse 2 que está multiplicando, eu volto lá na integral original, tá? Dx. Então, se eu fizer isso aqui, eu volto na anterior. Então, vai ficando aqui 2, integral de 1 até 4, 1 mais raiz de x ao cubo, vezes 1 sobre 2 raiz de x dx. Escrevendo ele bem explícito aqui para eu substituir na forma de u e du. Então, esta integral aqui vai ser igual a 2, no intervalo de 1 até 4, 1 mais raiz de x é u, então vai ficar u ao cubo, 1 sobre 2 raiz de x dx é o du. Resolvendo a integral agora, vai ficar 2. A integral de u ao cubo é u a quarta sobre 4. Né? Então, vai ficar aqui 1 meio. Veja que quando eu fiz a integral em relação a u, eu não coloquei os limites 1 e 4, porque não é limite de u, é limite de x. Tá? Então, eu vou fazer isso agora, substituindo a função de x. Então, 1 meio, o que é u? É 1 mais raiz de x, a quarta, porque está u a quarta. Né? U a quarta. Variando de 1 até 4. Por que ficou com meio aqui? Porque eu simplifiquei 2 por 4. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então, implica que vai ficar 1 meio, abre colchete, limite superior, depois o limite inferior. Né? Então, vai ficar 1 meio, que multiplica 1 mais raiz de 4, menos 1 mais raiz de 1. Então, vai ficar aqui 1 meio, 1 mais 2, que raiz quadrada de 4 é 2, menos 1 mais 1. Né? Vai ficar 1 meio, aqui 1 mais 2 é 3, menos 2.
Dá 1 meio vezes 1, dá 1 meio. Resultado final.